Olá, aqui é Mauro Penaforte, aqui com você para mais uma semente de sucesso. Eu tô gostando da interação, tô gostando dos comentários, tô gostando dos e-mails que eu tenho recebido sobre essa série nova. É uma série despretensiosa, não é um grande projeto daqueles que vamos fazer um curso enorme com 1000 detalhes, mas uma coisa simples que desperte conceitos importantes, né, para você e para mim até. Quando a gente ensina muitas coisas que a gente tinha aquele conhecimento, tinha aquela competência, mas não estava usando 100%, ao retornar ao conceito para ensinar, ao esmiuçar em mais detalhes para ensinar, muitas vezes eu mesmo ou a pessoa que está ensinando aprende melhor, domina melhor aquele próprio conceito. Então isso está acontecendo comigo também ao longo dessas sementes. Então está sendo uma experiência muito legal também para mim. E as interações, algumas pessoas têm feito umas perguntas assim tão interessantes, que estão me mostrando um enfoque tão diferente de cada um dos temas. E eu sugiro muito, de repente você está aí, já teve algumas dúvidas, algumas coisas que você quis me escrever, me mandar e de repente ficou com vergonha ou até com preguiça às vezes de escrever. Eu quero te dizer que escreva, que participe, porque eu tenho visto ideias tão simples e ao mesmo tempo tão profundas a respeito desses conceitos que a gente tem passado aqui nas nossas sementes, né? Mas ontem, na última semente, nós pegamos a vida, né? Pegamos a nossa vida de um ponto de vista de crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, nosso projeto de crescimento pessoal, e escolhemos de 3 a 5 áreas preferenciais para trabalhar, áreas prioritárias, né? Há muitas áreas da vida para trabalhar e há essas áreas prioritárias, né? E isso foi o que você fez na semente anterior. Hoje a gente vai desenvolver um pouco mais isso, né? Na verdade não era essa ordem que eu tinha imaginado e você deve ter percebido que tem tanto assunto para a gente falar. A gente vai ficar meses e meses e meses, talvez anos aqui nessa nossa conversa, por conta dos e-mails, por conta das interações, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é valor e o que é dinheiro e o que são valores. São coisas diferentes. Valor, dinheiro e valores. Então vou falar brevemente, porque todos esses assuntos, né, a gente vai falar muito sobre administração financeira, a gente vai falar muito sobre a importância dos valores na estrutura da personalidade, e a gente vai falar muito sobre valor, o que é valor para o ser humano, tá? Então vamos começar com o valor no singular, da forma que a gente usa, tá? Valor é qualquer coisa capaz de atender uma necessidade humana e ou causar boas emoções desejáveis, ok? Replay. Valor é qualquer coisa capaz de atender. Uma coisa tem valor, né, melhor colocando, quando ela é capaz de atender a uma necessidade humana e provocar boas emoções ou provocar boas emoções. Aí a gente vai entrar nessa questão das necessidades humanas. Aí talvez a gente venha falar futuramente sobre a pirâmide de Maslow e sobre o sistema gravesiano de evolução de valores, evolução do pensamento. Mas por enquanto vamos entender o que tem valor, o que atende a uma necessidade. Veja bem, para um mendigo que não conseguiu nada para jantar ontem à noite e de repente já está hoje meio-dia, ele ainda não comeu nada desde de manhã e não há perspectiva de que ele vai conseguir alguma coisa para comer. Ele é um morador de rua e ele está nessa situação. Para esse mendigo, uma mansão não tem o mesmo valor que tem para uma pessoa da classe média. Um carro
não tem o mesmo valor, a não ser que ele consiga imaginar na mente dele, pensar, vou pegar esse carro e eu vou vender esse carro e eu vou pegar o dinheiro desse carro e eu vou comprar comida. Porque naquele momento em que ele está há muitas horas sem ter o que comer, o organismo dele entrou naquele modo de sobrevivência, que a gente sabe. E a maior necessidade dele naquele momento é comida. Talvez depois venha a ser abrigo, por exemplo. Mas ele está num nível de necessidade humana bem baixo. Ele não está preocupado em eu gosto tanto de fazer trabalho voluntário e fazer o bem, e às vezes até tá, entende? Mas isso não é a prioridade na vida dele, não é o momento, e nem se pode esperar. Por isso que às vezes a gente vê essas histórias desses mendigos que ganham uma comida e dão para o outro. Isso é uma coisa linda, porque ele está num estágio de necessidade humana bem básico, e ainda assim ele consegue compartilhar. Isso é lindo, mas a gente não pode nem exigir isso, nem esperar isso da pessoa. Você está 2 dias de repente sem comer, você está desesperado, você não está pensando, provavelmente você não está pensando em compartilhar, em vou para aquele hospital fazer um trabalho voluntário com os doentes terminais. Não, ele está desesperado para se alimentar, é uma questão de necessidade. É uma pessoa que está numa situação, de repente ela foi expulsa de casa, ela está na rua e tem um filho pequeno, e esse filho está com frio, né? Que valor tem um casaco para ele colocar em volta do filho, um cobertor, alguma coisa assim? Então o valor, ele é circunstancial, o valor que a gente dá às coisas. Uma pessoa que tem uma situação financeira estável e que acabou de sair de um rodízio de pizza, em que ele se empanzinou, comeu mais do que devia, provavelmente vai até passar mal. Qual o valor que tem um prato de comida para essa pessoa nesse momento? Provavelmente muito pouco valor, entende? Não é que a pessoa desdenha da comida e tal, mas naquele momento. Então o valor depende da situação, do estágio de necessidade da pessoa e do momento que ela está vivendo. Não sei se você já viu essas pessoas que ficam muito ricas e de repente, algumas ficam ricas e ficam fúteis mesmo e tal, e só querem saber de se divertir, mas a maioria delas começa a querer fazer coisas diferentes, começa a investir, como o Bill Gates, por exemplo. Boa parte da fortuna dele, que é um cara que fica revezando entre primeiro, segundo e terceiro lugar de homem mais rico do mundo, boa parte da fortuna dele é destinada a fundações, a instituições que promovem tecnologias educacionais, que fazem caridade na África, que fazem uma série de coisas. Houve um momento na vida dele em que provavelmente ele quis muito grana, estava pensando em grana. Depois que isso estava atendido, provavelmente, se você é um assalariado que vive com o teu salário e que, se não te pagarem mês que vem, você não consegue pagar suas contas, você provavelmente vê o dinheiro diferentemente do modo como o Bill Gates vê, porque o dinheiro para ele está sobrando, ele não está muito preocupado com isso. As preocupações dele são outras, as contas dele estão pagas, é garantido isso. Então ele dá valor de repente a outras coisas. Tendo isso resolvido, a gente dá valor para... Sim, é verdade, tendo isso resolvido, pegar o Bill Gates e botar numa situação de mendicância uma semana, claro que a escala de importância das coisas para ele vai mudar, como mudaria para qualquer pessoa. Em alguns casos, passar necessidades e dificuldades ajuda a forjar o caráter, há esses casos. Mas não necessariamente, né? Existe esse mito de que o sofrimento sempre faz evoluir e tal. Isso não é verdade. Pessoas podem pegar o sofrimento e transformar em uma força motriz para crescimento pessoal, mas pessoas podem pegar o sofrimento e entrar num processo de depressão, uma espiral descendente e simplesmente nunca mais sair daquilo. Então, não necessariamente o sofrimento é sempre uma coisa que forja o caráter, não é. Há casos em que e há casos em que não é. A gente não pode definir, vaticinar que vai ser sempre. Então, valor, numa definição bem simples, é o que atende uma necessidade ou te dá boas emoções, né? Então, aí tem uma diferença. Se você está com fome, né, existe uma diferença entre você comer num boteco pé sujo e você comer num restaurante de luxo, tá?
Você está com fome, você tem o dinheiro para comprar sua comida, você não está na situação desse exemplo, desse mendigo, e existe essa diferença. Você pode comer num pé sujo, um restaurante bem baratinho, aquela comida bem barata mesmo. Você pode comer num restaurante de luxo, que é uma comida cara, você vai fazer um almoço executivo por R$200, ou você pode comer num restaurante mediano e tal, Aí já entra em questão outros valores, outras coisas passam a ser valorizadas, Aquele mendigo que está com fome sem comer há 2 dias, ele não vai ligar muito se aquela comida vier de uma cozinha suja, se aquela comida, é notório que em muitos lugares os presos comem uma comida que tem barata, que tem bicho, porque ele está com fome, vai comer, e ali, se ele não comer aquela comida daquele jeito, ele não vai comer, ele vai morrer de fome, se você tem uma situação em que você está estabilizado as suas necessidades e tal, você não quer comer uma comida com sujeira, com bicho, você vai comer. E aí chegou num ponto também que você quer comer num lugar que tem um ambiente mais gostoso, que não é a mesma coisa você comer numa lanchonete ou comer no Outback, por exemplo. São coisas diferentes. Nós também valorizamos de forma diferente. Quem está sem dinheiro nenhum, qualquer comida é a comida. Mas se você tem uma situação um pouco melhor, você já passa a valorizar determinadas coisas de uma forma diferente. Entenda, não há nada de intrinsecamente errado nisso. É a circunstância que a pessoa está vivendo, Então, valor. Coisas que te dão boas emoções. Almoçar, se você tem a condição financeira, talvez para você, é uma questão de gosto, almoçar no Outback te dê mais emoções positivas do que almoçar numa lanchonete qualquer, E isso é só um exemplo, Não estou fazendo propaganda do Outback, nem dizendo, apregoando, não, nada disso. É só um exemplo. Aí a gente tem a questão do dinheiro, O dinheiro existe, ele foi feito como um meio intermediário para você trocar por valor, por uma coisa que tem valor. Então eu tenho dinheiro e eu vou comer naquela lanchonete, ali não tem luxo, a comida de repente é gordurosa, vou comer aquele pastel chinês, vou comer aquele refresco que tu não sabe se tem até um bicho ali, e você paga bem baratinho. Você vai satisfazer sua necessidade de comida, mas não vai satisfazer de repente uma necessidade que você possa ter de um ambiente mais bonito, de uma comida mais elaborada, de repente mais saudável e tal, Então, como que você paga essa diferença? Investindo, gastando mais ou menos dinheiro, de acordo com o que você valoriza, do que você considera valor. Então o dinheiro, originalmente, ele foi feito para trocar por coisas que trazem boas emoções. Então você tem muito dinheiro e você paga uma viagem para um resort maravilhoso com a sua família. Você investiu aquele dinheiro, você trocou aquele dinheiro que você ganhou com o seu trabalho, com investimento, seja como for, você troca ele por boas emoções com você e com a sua família. Você pega o seu dinheiro e paga as contas. A empresa elétrica te serviu ao longo do mês, você ligou luz, de repente ligou ar-condicionado, você viu televisão e tal, e você já recebeu esse serviço e vem uma conta, e você então pega o seu dinheiro e você investe e você troca por esse valor que nesse caso você já usou, essa boa emoção de ter luz em casa, de ter uma televisão para assistir, de ter, Então, originalmente o dinheiro, ele é feito para trocar por coisas de valor, coisas que trazem boas emoções. Muitas vezes o que acontece com as pessoas é que elas esquecem a finalidade do dinheiro e passam a ter como finalidade única o próprio dinheiro. Então a pessoa recebeu aquele dinheiro e ela se ressente, ela fica triste, ela fica chateada de pagar as contas e pronto, meu dinheiro já acabou. E ela fica naquela angústia, meu dinheiro já acabou, o salário chega e puf, vai embora. Se o meu dinheiro falasse, ele diria, fui, esse tipo de coisa. Essas coisas produzem uma programação mental ruim em relação ao dinheiro. Não é bom pra gente ficar repetindo essas coisas, mas são coisas que nós repetimos, porque não entendemos bem a finalidade do dinheiro.
É fato que se você recebe todo o teu dinheiro, e administração financeira, aprender a ganhar mais dinheiro, essas coisas a gente vai falar em breve, tá? Mas se você recebe o teu dinheiro, todo o seu salário, seja qual for a renda que você tem, e no mesmo dia acaba tudo, há alguma coisa que você precisa analisar, alguma coisa que você precisa... você está fazendo alguma coisa provavelmente errada, na forma de gastar o dinheiro, está valorizando coisas talvez que não sejam prioritárias dentro da tua situação financeira, tá fazendo alguma coisa errada. Mas se você, por exemplo, passou um mês e você se alimentou e comprou coisas para casa num cartão de crédito de repente, e aí teve a conta de luz, você passou um mês e usou a luz, ligou a televisão, teve conforto em casa, a luz te trouxe boas emoções, Tem a conta de água, você pode tomar aquele banho de repente mais demorado, a água te trouxe emoções, boas emoções, Todas essas coisas. Se você de repente viveu um mês assim, chegou o teu salário, você pagou o cartão de crédito, pagou todas as contas, está tudo pago direitinho, você está tudo bem. Não há nada errado. Mano, eu queria que sobrasse mais. A gente vai trabalhar nisso mais adiante. Mas se você pagou, não há ressentimento, você não deve ter ressentimento nenhum em pagar a fatura do cartão, porque você usou aquilo. Mas eu usei com bobagem. Tô arrependido. Aí é outra coisa. Aí não é questão de meu dinheiro, se ele falasse, ele diria fui. Não. Aí é questão que você não tem prosperidade. Você ainda não absorveu esse conceito de prosperidade. Como que faz o dinheiro render. E a gente vai falar disso, porque isso também é uma habilidade, isso também é uma ciência. E é muito bonito quando você percebe que o teu dinheiro rende, mesmo quando é pouco. É muito bonito isso. Eu tive fases na minha vida em que eu ganhei realmente rendas, tinha salários que qualquer ser humano gostaria de ter igual, e o dinheiro não sobrava, e o dinheiro sumia, eu não sabia para onde ele ia. E depois eu tive fases de ganhar salários medianos e o dinheiro render, e eu ter muito mais coisa, eu ter a casa muito mais arrumada, eu ter um carro melhor. Por quê? Porque eu tinha aprendido a ser próspero com o meu dinheiro, a fazer o dinheiro render. Então isso é uma outra coisa, tá? Então a gente falou de valor, que é o que a gente valor que atende necessidades e o que traz boas emoções. A gente falou sobre dinheiro, que na verdade é feito para trocar por valor, por coisas que dão boas emoções. O dinheiro em si, 10 mil reais, 20 mil reais, 100 mil reais, 1 milhão de reais, ele não é para te dar boas emoções, embora algumas pessoas, ao olhar o saldo da conta e ter aquele dinheiro, entenda, se está tudo pago, está tudo direitinho, e sobrou 1 milhão de reais, isso não é uma coisa ruim. Olhar só de saber que esse dinheiro está lá, te dá uma tranquilidade, te dá uma segurança, que é também uma emoção boa, entende? Mas quando o objetivo da tua vida é acumular esse dinheiro, você se perde de todas as outras emoções boas que vão vir da troca do dinheiro por valor. E a pessoa se torna aquela pessoa obcecada por dinheiro e tal. Então é importante diferenciar isso. E aí a gente tem um conceito que a gente vai passar pinceladamente hoje, que não é de hoje esse conceito, que é o conceito de valores. Valores, no plural. Valor é qualquer coisa que vale a pena trocar o dinheiro, que vale a pena trocar o seu trabalho, ok? Então, causa boas emoções, atende necessidade. Pimba. Dinheiro é o que a gente normalmente troca por coisas de valor, certo? Pimba. E valores? Dentro da estrutura da personalidade humana, a gente tem vários níveis, e a gente tem um nível de crenças, por exemplo, que são as nossas regras de vida e tal, e a gente tem acima do nível de crença, mais importante ainda do que as crenças, o nível dos valores, que é como se fossem os princípios pelos quais a pessoa governa suas emoções, a pessoa se permite sentir bem, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem na escala de valores dela a honestidade como um valor muito alto, muito forte, muito proeminente, se você der para ela 1 milhão de reais, tem aqui 1 milhão de reais para você, mas eu quero que você saiba que esse 1 milhão de reais, ele foi tirado de uma família, ele foi tirado de várias famílias que foram enganadas, tem um monte de gente passando fome, tem um monte de gente que levou um golpe, já teve gente até que se suicidou para que você pudesse ter esse 1 milhão.
Se esse cara tem como valores altos honestidade, solidariedade, humanidade, ele não vai conseguir aceitar esse dinheiro. E se ele aceitar esse dinheiro, ele vai entrar num conflito interno tão grande que esse dinheiro vai ser uma maldição para ele. Vai ser uma fonte de angústia eterna. Agora, se é uma pessoa que tem o próprio prazer e o próprio bem-estar como valores mais importantes, ele vai dizer assim: olha, as pessoas já foram enganadas mesmo. As pessoas já se mataram. Quem tinha que se matar já se matou mesmo. 1 milhão tá aqui, por que eu vou deixar para outro? Vou pegar para mim. E ele não vai sentir culpa nenhuma nisso, entende? E eu não quero que você caia na armadilha de dizer assim: o primeiro é certo e bondoso, o segundo é errado. Não, a nossa função ao compreender os valores não é julgar certo e errado. E na verdade, quando você julga, você já está usando os seus próprios valores como parâmetro. A questão é entender isso e muitas vezes aceitar. Eu tive um cliente que ele teve um ganho enorme na vida dele. A gente estava fazendo um trabalho e ele na verdade estava empacado. Ele tinha vindo de um outro coach muito bom, que eu conheço o trabalho, mas estava empacado. Ele estava empacado na vida porque ele não conseguia ultrapassar um determinado nível. E quando ele veio para mim, a gente começou a fazer um trabalho. Eu comecei a trabalhar essa questão de auto-honestidade, e no final das contas a gente descobriu que a maior motivação desse cara era a vaidade. Um cara extremamente vaidoso, intelectualmente vaidoso. Ele queria ser o mais inteligente, ele era religioso, então ele queria ser o cara que sabia mais de Bíblia, de todo mundo à volta dele. Ele era um cara bonito, ele era o cara que comprava as melhores roupas e cuidava do cabelo, e ele era uma pessoa extremamente vaidosa, mas que quando a gente fala pra uma pessoa, você é vaidoso, ela se sente ofendida, é uma coisa feia. Mas entenda, dentro da estrutura da personalidade dele, a vaidade era uma coisa muito importante. Enquanto aquilo ficasse escondido, enquanto ele não aceitasse e não trabalhasse aquilo para o bem, aquilo poderia se tornar uma força para o mal, para transformar ele num cara arrogante, para transformar. Então ele não estava conseguindo ultrapassar um determinado nível, que ele só ia conseguir ultrapassar se admitisse que a vaidade era a força motriz da vida dele. E a gente fez um trabalho e ele entendeu essa vaidade, e entendendo isso, quando você conhece o seu ponto fraco, quando você conhece aquela área que potencialmente vai te levar a mais erros, quando você conhece, você se aceita. Sim, Mauro, eu sou vaidoso. Sim, Mauro, eu sou preguiçoso. Sim, Mauro, eu sou arrogante. Sim, Mauro, eu sou... Quando você aceita isso, não é que você aceita e diz assim: Mauro, eu vou aceitar e vou ser vaidoso mesmo, eu vou ser essa pessoa e tal. Não, mas a gente só consegue mudar o que a gente primeiro aceita. Como eu sempre falo, o pior viciado para se tratar é aquele viciado que diz assim: não sou viciado não, eu paro a hora que eu quiser. Esse é o mais difícil de tratar, porque ele nem mesmo admite que ele tem aquele vício, entende? Então, a escala de valores, as coisas que nós damos importância na vida, é muito importante, é muito fundamental, é um ponto que explica o comportamento. Então, comparando, por exemplo, esse cara vaidoso comigo, ele gasta uma quantia grande todos os meses em roupa. Ele pode, ele trabalha, ele não está deixando de pagar a conta, ele não está fazendo o pagamento mínimo do cartão para comprar roupa, tá tudo certo, entende? Então o orçamento dele está equilibrado. E dentro desse orçamento equilibrado dele, ele gasta, sei lá, eu acho que ele gasta 10 vezes mais do que eu, por exemplo, em roupa. Porque para ele este é um valor importante. Esse é um valor importante. E não adianta eu ficar falando: não, mas que cara fútil. E que não... é a personalidade dele, é a coisa que é importante para ele. Eu preciso valorizar isso também. Eu preciso entender e aceitar. Eu não tenho esse nível de vaidade. Aliás, eu até aprendi com ele a ser um pouco mais vaidoso, que eu não estava andando muito largado. Porque a vaidade não é de todo uma coisa ruim, nem boa se for exagerado. Nada de mais ou de menos é bom. Então, são os valores dele, entende? Então, para ele vale a pena gastar 10 vezes mais do que eu no orçamento mensal, com roupa, com negócio para cabelo, sabe? Que eu não vou, eu não depilo o peito, por exemplo. Mas ele, tá entendendo? Sem nenhum juízo de valor. Então, a partir do momento que ele entendeu que a vaidade era uma força motriz poderosa na vida dele,
ele conseguiu ir muito além. E a verdade é que ele se tornou mais vaidoso no sentido positivo e menos vaidoso no sentido negativo, depois que tomou consciência. Então, por exemplo, a pessoa que é preguiçosa e fica tentando se fazer de produtiva. Não, eu não tenho preguiça, eu sou um homem de ação e tal. Existe um valor em você reconhecer, mas olha, eu sou preguiçoso. Isso significa que eu consigo criar soluções para ter menos trabalho. O próprio Bill Gates sempre falava, eu procuro ter funcionários preguiçosos porque eles encontram soluções que dão menos trabalho, eles otimizam muitas coisas, porque eles estão a fim de acabar logo e poder sentar de novo ali na cadeira e parar de trabalhar. Então a nossa escala de valores, sejam positivos ou negativos, e a gente vai aprofundar isso, hoje é só uma coisa introdutória mesmo, né? É muito importante que a gente entenda. É muito importante que a gente entenda. Então eu quero que você faça uma avaliação de quais coisas, com quais coisas você gasta tempo e dinheiro. Com quais coisas você gasta tempo e dinheiro. Se você é endividado com cartão, por exemplo, com o que você gastou esse cartão? Ou se você tem o teu orçamento equilibrado e você recebe, paga suas contas, tudo bem, sobra um pouquinho e tal, você pode ter um orçamento equilibrado e ainda assim você analisar isso, com que você gasta o seu dinheiro e com que você gasta o seu tempo. As coisas com as quais nós gastamos dinheiro e tempo são de fato as coisas mais importantes. Às vezes o cara fala para mim assim, Mauro, para mim a coisa mais importante é a família. Eu digo assim, quantas horas você passa com seu filho por semana? Ele, Mauro, eu passo pouco, eu tenho que trabalhar muito e tal. E aí o cara entra numa coisa de não trabalhar para dar dinheiro para a família e tal. Ele entrou num nó linguístico ali, mas a verdade é que existe uma escala de prioridades e ele não está priorizando realmente a família. Não é que ele não ama a família, não é nada disso. Não coloca juízo de valor, não coloca certo ou errado, bom ou mal. Só entende e se aceita. Com quais coisas você gasta a maior parte do seu tempo e a maior parte do seu dinheiro. Isso vai trazer uma compreensão muito grande do que é valor para você e de quais são os seus valores reais. Ok? Essa semente já está enorme, já está gigante, muito maior do que a proposta. A proposta é ser de 10 a 15 minutos, mas esses são temas muito importantes. E futuramente a gente vai falar sobre como administrar melhor o dinheiro, como equilibrar e como mexer com a escala de valores. Às vezes você tem uma escala de valores e você não quer. Mauro, eu quero tirar a preguiça dali, ela é muito importante, mas eu sou muito preguiçoso, quero deixar de ser. Então a gente vai trabalhar isso também. Ok? Então faz isso, analisa com o que você gasta seu tempo e seu dinheiro e você vai descobrir coisas surpreendentes sobre você mesmo.